Você provavelmente já viu essa cena. Uma criança queimando de febre, a família desesperada, alguém correndo para pegar remédio, outro preparando banho frio, outro dizendo para passar álcool, outro querendo cobrir com cobertor para suar a febre. E no meio desse desespero, muita gente faz exatamente aquilo que não deveria fazer. Porque o maior perigo da febre alta dentro de casa nem sempre é a febre. Às vezes, o perigo é a tentativa desesperada de baixar a temperatura a qualquer custo. E eu sei que isso assusta. Quando você encosta a mão na testa de uma criança, de um idoso, ou até de um adulto da sua família, e percebe que a pessoa está muito quente, a primeira reação é querer resolver rápido. Mas é aí que mora o problema. Febre não é uma doença. Febre é um sinal. É o corpo dizendo que alguma coisa está acontecendo. O erro é tratar o termômetro como se ele fosse o inimigo principal. E não é. O número importa, claro, mas o estado geral da pessoa importa muito mais. Uma criança com febre, mas acordada, bebendo água, respondendo, interagindo, pode preocupar menos do que uma criança com febre mais baixa, mas muito mole, sonolenta, sem beber nada, respirando mal ou com manchas na pele. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar o que você não deve fazer em casa quando alguém está com febre alta. Porque algumas atitudes que parecem inofensivas podem piorar o quadro, mascarar sinais graves ou até causar intoxicação. A primeira coisa que você não deve fazer é banho gelado. Muita gente pensa assim: se o corpo está quente, eu vou jogar água fria para esfriar. Parece lógico, mas no corpo humano nem sempre o que parece lógico é seguro. O banho frio pode causar tremores e calafrios, e quando o corpo treme, ele produz mais calor. Ou seja, você tenta baixar a febre por fora, mas por dentro o organismo pode reagir produzindo ainda mais calor. Além disso, para uma criança pequena ou para uma pessoa debilitada, esse choque térmico pode ser extremamente desconfortável. O mesmo vale para compressa com gelo, bolsa de gelo, toalha muito fria ou qualquer tentativa agressiva de resfriar a pessoa. Febre não é superaquecimento por estar no sol. Febre é uma resposta interna do organismo. Não é com choque térmico que você resolve. Se for usar banho, que seja morno, confortável, sem sofrimento, e não como castigo. O objetivo não é fazer a pessoa passar frio. O objetivo é aliviar o desconforto. A segunda coisa que você nunca deve fazer: passar álcool no corpo. Esse é um costume antigo, mas é perigoso. Tem gente que passa álcool na pele da criança achando que, quando ele evapora, vai puxar o calor. Só que o álcool pode ser absorvido pela pele ou inalado, e isso pode causar intoxicação, principalmente em crianças. Então grave isso. Álcool na pele não é tratamento para febre, é risco. E isso precisa ser dito com clareza, porque muita gente faz isso por amor, por desespero, porque aprendeu com alguém da família. Mas cuidado, nem toda tradição caseira é segura. A terceira coisa que você não deve fazer é agasalhar demais para suar a febre. Essa frase é muito comum. Coloca cobertor para suar que a febre vai embora. Só que cobrir demais uma pessoa febril pode reter calor e dificultar que o corpo perca a temperatura. Quando a pessoa está com febre, ela pode sentir frio. Isso acontece porque o corpo está tentando subir a temperatura. Mas se você enche de cobertor, coloca moletom, meia grossa, touca e ainda fecha o quarto, você pode piorar o desconforto. O ideal é roupa leve, ambiente ventilado e hidratação. Não é deixar a pessoa passando frio, mas também não é transformar o quarto em uma sauna. A quarta coisa que você não deve fazer: misturar ou alternar remédios por conta própria. Esse é um dos erros mais perigosos. A pessoa dá um antitérmico, a febre não baixa do jeito que ela queria, aí dá outro, depois mais outro. Aí começa aquela sequência, um de manhã, outro à tarde, outro de madrugada, e quando percebe, ninguém mais sabe qual remédio foi dado, qual foi o horário e qual era a dose. É assim que acontecem muitos erros. Paracetamol, dipirona, ibuprofeno e outros medicamentos podem ser úteis quando usados corretamente, mas eles também podem causar problemas quando usados em dose errada, em intervalo errado ou em pessoas que não deveriam tomar aquele remédio. E aqui entra um ponto muito importante. O objetivo do antitérmico não é deixar o termômetro bonito. O objetivo é aliviar o desconforto. Se a pessoa está febril, mas está bem, hidratando, conversando, descansando, talvez o foco principal seja observar e manter conforto. Agora, se está com dor, muito mal-estar, irritada, prostrada, aí o antitérmico pode ajudar, desde que usado da forma correta. E por favor, não transforme febre em uma guerra contra o número. A quinta coisa que você não deve fazer é dar AS, aspirina, para criança ou adolescente com febre. Esse é um alerta muito importante. Criança e adolescente com febre não devem receber aspirina por conta própria,
por causa do risco de uma complicação rara, mais grave, chamada Síndrome de Rey. E o problema é que o AAS pode estar em remédios que muita gente considera comuns, então não é só olhar o nome comercial, é preciso saber o princípio ativo. Na dúvida, não improvise, especialmente com criança. A sexta coisa que você não deve fazer, principalmente no Brasil, é dar anti-inflamatório achando que toda febre é igual. Por quê? Porque febre alta pode ser dengue. E na dengue, remédios como ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, AS e outros anti-inflamatórios podem aumentar o risco de sangramentos e complicações. Então, se a pessoa está com febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, mal-estar intenso, manchas na pele ou mora em uma região com casos de dengue, cuidado redobrado. Não trate uma possível dengue como se fosse uma febre qualquer. E tem mais. Na dengue, muitas vezes o momento perigoso não é quando a febre está no pico. O risco pode aumentar justamente quando a febre começa a baixar, principalmente se aparecer dor abdominal forte, vômitos persistentes, tontura, sangramentos, sonolência ou piora do estado geral. Então não caia na armadilha de pensar: a febre baixou, então está tudo bem. Às vezes, não está. A sétima coisa que você não deve fazer é dar antibiótico porque a febre está alta. Febre alta não significa automaticamente infecção bacteriana. Muitas viroses dão febre alta. Dengue dá febre alta. Influenza pode dar febre alta. Covid pode dar febre. E antibiótico não funciona contra vírus. Antibiótico não é remédio para febre. Ele é usado quando existe suspeita ou confirmação de infecção bacteriana. Usar por conta própria pode causar efeitos colaterais, mascarar o quadro e contribuir para a resistência bacteriana. Então, se alguém disser, está com febre alta, já começa antibiótico. Cuidado, isso não é uma regra segura. A oitava coisa que você não deve fazer é ignorar febre em bebê pequeno. Esse ponto é decisivo. Bebê menor de 3 meses com febre precisa de avaliação médica. Não é para ficar esperando vários dias em casa. Nessa idade, o bebê pode piorar rápido e nem sempre apresenta sinais claros no começo. Então, em bebê pequeno, febre não é para testar várias receitas caseiras. É para procurar orientação e avaliação. E isso vale também para qualquer idade, se a pessoa estiver muito prostrada, confusa, com dificuldade para respirar, com rigidez na nuca, manchas roxas, convulsão, sinais de desidratação, vômitos persistentes ou dor forte. A nona coisa que você não deve fazer é tentar colocar algo na boca durante uma convulsão febril. Eu sei que a cena assusta. Uma criança convulsionando por febre parece uma emergência desesperadora. Mas colocar dedo, colher, pano ou qualquer objeto na boca pode machucar, quebrar dente, causar engasgo ou obstruir a respiração. O que fazer? Afaste objetos perigosos, proteja a cabeça, coloque a criança de lado se possível, marque o tempo e acione ajuda se a crise dura mais de 5 minutos, se for a primeira crise ou se a criança não recuperar bem depois. E não, a pessoa não vai engolir a língua. Esse mito já causou muito dano. Agora presta atenção nessa frase. Na febre, o cuidado certo não é pânico, é observação. Observe se a pessoa está bebendo líquidos, observe se está urinando, observe se está respirando bem, observe se responde normalmente. Observe se há manchas na pele, dor intensa, vômitos repetidos, sonolência fora do normal ou piora progressiva. Porque o termômetro mostra uma parte da história, mas o corpo mostra o resto. Então, resumindo, não dê banho gelado, não use álcool na pele, não agasalhe demais, não misture remédios por conta própria, não dê aspirina para criança, não use anti-inflamatório se pode ser dengue, não comece antibiótico sem indicação, não ignore febre em bebê pequeno e não coloque nada na boca durante convulsão. Febre alta merece respeito, mas não desespero. O que você deve fazer é manter a pessoa confortável, oferecer líquidos, usar medicação apenas com segurança e procurar atendimento quando houver sinais de alerta. E se esse vídeo apareceu para você, salva ele agora, porque no dia em que alguém da sua casa tiver febre alta, você não vai querer depender de palpite, desespero ou receita antiga. Compartilha com alguém que tem criança em casa, porque às vezes uma informação simples evita um erro grave. Eu sou o Socorrista Paz, e aqui a gente fala de saúde e primeiros socorros de um jeito simples, direto e que pode salvar vidas.